Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer o passo a passo desse lindo barrado para pano de prato usando a técnica Seminole. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de 4 tiras de tecido, cada uma está com 4 centímetros de largura e o comprimento, cortei o comprimento total do tecido. Esse daqui tá com 1,40 m. Arrumo uma tira do lado da outra. Nessa hora, é a hora que você vê qual que é a estampa que você quer em destaque. As estampas das laterais ficarão em destaque nas peças. Lembrando que essa medida que eu passei para vocês vai dar para fazer 2 panos de prato e mais 2 peças que pode ser batimão ou puxa-saco. Eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos como fazer o batimão com esse barrado e também o puxa-saco. Depois é só emendar posicionando direito com direito do tecido, rente na lateral, costura de fora a fora e faz o mesmo com as outras 2 tiras. Quando terminar de costurar as 4 tiras, vira o tecido com o lado avesso virado para o lado de cima e passa o ferro de passar roupa, deixando todo o excesso de costura no mesmo sentido. Para fazer o próximo passo, você vai precisar de uma régua, mede a largura que ficou, as suas tiras unidas. As minhas ficaram com 13 centímetros. Por que você precisa medir? Porque depende do tamanho do pezinho da sua máquina, se é um pezinho de máquina doméstica ou industrial, a medida vai ser diferente da costura de um pé de máquina. Então, para fazer esse próximo passo, mede, anota a medida. Para o começo ficar certinho, posiciono a régua, passo o lápis, corto na marcação. Agora é só fazer a mesma medida que ficou as tiras unidas, as minhas ficaram com 13 centímetros, então eu faço a marcação com a distância de 13 centímetros da lateral, marco em linha reta, você pode cortar com a tesoura, eu vou cortar com o cortador, e faço esse processo até terminar toda a tira. Faço a marcação na medida de 13 centímetros e corto. Quando terminar, posiciono de 2 em 2 tecidos, tomando bastante cuidado sempre de colocar as mesmas estampas uma do lado da outra e sempre fazer o corte no mesmo sentido, no formato em V, que nós vamos fazer o corte nos 2 quadrados. Posiciono a régua nos cantos, faço o corte com o cortador. Se você não tem cortador, você pode fazer a marcação com lápis e depois cortar com a tesoura, que também dá super certo. Faço esse processo em todos os tecidos no mesmo sentido e sempre posicionando os tecidos do mesmo jeito, para não ter erro na hora de montar a peça. Para facilitar também, coloco sempre os quadrados no mesmo sentido, um sobre o outro. Quando terminar, antes de costurar, faço o encaixe dos tecidos, pego apenas os tecidos de baixo, vou intercalando os tecidos e também o sentido do triângulo, um virado para o lado de cima, o do segundo montinho virado para o lado de baixo, e desse jeito vai formando o formato zigue-zague no tecido principal, que desse ficou o do tecido da melancia. Faço esse processo até terminar todos os tecidos. Esses outros 2 montinhos que sobraram é para fazer um outro pano de prato. O processo é o mesmo, vai intercalando os triângulos dos montinhos, um virado para o lado de cima, outro virado para o lado de baixo. Notem que nesse barrado o tecido em destaque
é o azul marinho. Por isso que os tecidos das laterais é importante você escolher que vai ser o tecido em destaque. Como em uma lateral eu deixei o tecido marinho e na outra eu deixei o tecido com as melancias, eu vou ter um barrado com destaque azul marinho e o outro com destaque com a estampa na melancia. Para emendar, é só posicionar direito com direito do tecido, arrumando para ficar certinho, e costurar com a distância de um pé de máquina, começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Faz esse processo em todos os tecidos. Quando terminar, passa no ferro de passar roupa para poder ficar certinho. Para aplicar o barrado e ficar certinho no pano de prato, posiciono o tecido sob o pano de prato, corto em linha reta a lateral do tecido, deixo aproximadamente 2 centímetros de distância em cada lateral, para fazer o acabamento que eu vou fazer nesse pano de prato. Se você preferir outro acabamento, você pode fazer. Antes de costurar, arrumo as laterais do tecido para ficar certinha, com a ajuda do cortador e também da régua. Desse jeito não tem perigo da costura sair torta ou errada. E para dar acabamento nas laterais, cortei a tira com 6 centímetros de largura, dobro a tira, avesso com avesso, posiciono rente na lateral do tecido, começo pregando nas laterais menores, costuro com a distância de um pé de máquina, começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Faço o mesmo processo na outra lateral. Antes de fazer o acabamento nas outras duas laterais do barrado, posiciono o tecido sob o pano de prato e ver se a largura ficou exatamente a largura do pano de prato. Eu deixei 2 centímetros a mais e costurei com a distância de um pé de máquina, mas dependendo do tamanho da largura do seu pezinho, pode ser que você precise de uma tira um pouquinho maior ou menor. É por isso que é importante fazer a medida agora. Se você precisar menor, é só costurar um pouquinho a mais do que a distância de um pé de máquina. E se você precisar de um tecido maior, aí você vai ter que desmanchar e pregar uma tira com 7 ou 8 centímetros. Por isso que é importante fazer a medida. Quando terminar, para fazer o acabamento nas outras duas laterais, dobra o tecido ao meio e deixa 2 centímetros a mais do tecido em cada lateral. Esse excesso dobro para o lado de baixo. Costura com a distância de um pé de máquina. Começa e finaliza com um pequeno retrocesso. Faz o mesmo processo na outra lateral. Antes de aplicar no tecido do pano de prato, vira as tiras, arruma as laterais, corta os cantinhos e passa no ferro de passar roupa para assentar toda a costura. Olha só que lindo que ficou o nosso barrado. Agora é só posicionar sob o tecido do pano de prato, deixando rente nas laterais e também na barra e alfineta para não sair do lugar. Costura ao redor de todo o tecido, sempre que chega nos cantinhos, deixa a agulha baixa, levanta o pezinho, vira o tecido, abaixa o pezinho e continua costurando. Começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso.
Para dar acabamento na barrinha de cima, posicione o pano de prato com o lado avesso virado para o lado de cima. A tira cortei com 6 centímetros de largura e deixo 2 centímetros a mais em cada lateral do pano de prato, e esse excesso dobro para o lado de baixo do pano. Costura. Se você tem etiquetinha, agora é hora também de colocar etiquetinha. Viro o pano de prato, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura que acabou de fazer e costuro. Vou dobrando e costurando. Costuro também a lateral do tecido. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.